que a direita e a extrema-direita é abastecida de fake news diariamente, você já sabe. Mas por que as pessoas se deixam enganar por essas fake news? Porque são muito bem feitas, muito bem criadas e você de cara acredita que são verdadeiras. Vamos falar hoje sobre duas fake news que a extrema-direita traz e joga no mercado, em especial sobre Correios. Qual é a imagem que o cidadão hoje tem dos Correios? Aqueles que são adoradores do Bolsonaro olham os Correios como uma empresa que dá prejuízo e que é fonte de corrupção. Isso por conta das fake news da extrema-direita, recheada ali com algumas verdades. E outra coisa é que os Correios precisam ser privatizados. Não se fala muito nisso hoje porque o Bolsonaro está preso em seu domicílio. Vou falar nisso, no próximo vídeo iremos falar sobre Bolsonaro vai para Papuda, cenas do próximo vídeo. Mas vou trazer para você aqui, meu querido e minha querida, a situação hoje da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que estão ocupando aí as páginas de jornais, na internet, na televisão, sobre os prejuízos milionários ou bilionários que têm afetado a empresa nos últimos anos. E vamos tentar aqui desmentir algumas fake news da extrema-direita e tirar de você a visão de que o Correio precisa ser privatizado. Preste atenção, pequeno gafanhoto, adoradores do Bolsonaro, e vamos conversar. Na eleição de 2018, olha como estavam os carteiros nos Correios. Preste atenção. Pessoal, vou fazer a pesquisa rápida aqui, por gentileza. Ô, Pepe, quem vai votar no Haddad, levanta a mão. Quem vai votar no Ciro Gomes? Quem vai votar na Marina? E quem vai votar no Bolsonaro? Segura, 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 segura! Mito! 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 Mas olha, deixa essa imagem aí, pessoal. Olha só, que interessante, não é? Então, em 2018, havia esse movimento dentro dos Correios em apoio a Jair Bolsonaro, mas ele já falava que iria privatizar os Correios. Então, como você consegue entender que um carteiro ou um funcionário dos Correios vota em alguém que está dizendo assim, eu vou acabar com o seu emprego? Eu não estou exagerando, é exatamente isso o que você está vendo aqui nesta imagem. Antes de passarmos para o que eu vou explicar para você daqui a pouco, deixa eu falar um pouco sobre essa imagem aqui. Aqui está mais uma fake news da extrema-direita. Preste atenção no que eles falam. Correios do Brasil é estatal, ou seja, é público, tem menos empregos, menos concorrência, piores preços, monopólio. Bom para os companheiros. E do lado direito eles colocam os Estados Unidos como exemplo de Correios privado, coloca as empresas ali, UPS, FedEx, HDL, TNT, e coloca mais empregos, mais concorrência, livre mercado, bom para o povo. Isso aqui é uma fake news muito bem feita. E se você não prestar atenção, você cai tranquilo. Isso aqui, Correios no Brasil é estatal, assim como nos Estados Unidos também tem um correio estatal, igualzinho no Brasil, correio público. Correio público. No Brasil, as tarifas praticadas pelos Correios do Brasil, dos Correios públicos, são as tarifas mais baratas, aquelas que você consegue pagar com menos dificuldade. Nas concorrentes, porque sim, acredite, no Brasil tem FedEx, no Brasil tem DHL, no Brasil tem TNT, no Brasil tem várias empresas dos Estados Unidos e de outros países que atuam no Brasil e são concorrentes do Correio Público. Ou seja, isso aqui é uma fake news. E para começo de conversa, somente os Correios do Brasil hoje empregam mais de 85 mil funcionários. Então sim, é muito emprego. E sobre isso aqui, fique bem claro, Correios dos Estados Unidos é igual no Brasil. Tem empresa pública e tem empresa privada. O que eles pedem é um monopólio privado.
Eles falam sobre o monopólio do Correio Brasileiro, que é outra mentira. O monopólio do Correio Brasileiro foi quebrado há muito tempo durante o governo Bolsonaro. Ele quebrou o monopólio e restou apenas e tão somente o monopólio de cartinhas. Pergunto para você, só quem pode entregar cartinhas é os Correios Públicos. Qual foi o último dia, a última vez que você escreveu uma carta e postou nos Correios? Fala para mim, pequeno gafanhoto. Então, essa primeira parte aqui, fake news, muito bem feita, mas se você olhar direitinho, é uma fake news, ok? E agora passamos para a próxima parte. Nós precisamos trazer também essa outra imagem aqui, que é uma mentirinha sutil. Sutil. Eles colocam resultado dos Correios por presidente. Eles colocam Bolsonaro em verde, com 102 milhões, 1,5 bilhão e 3,7 bilhões. Em 2022, o presidente era Bolsonaro e os Correios tiveram um prejuízo de 767 milhões. Então, quando você fala assim, os Correios com Bolsonaro dava lucro. Não é bem assim. 2022 deu um grande prejuízo, quase R$1 bilhão. E eu vou explicar para você daqui a pouco por que existe esse verdinho ali de lucro nos Correios durante esses primeiros 3 anos de Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos, como eu acabei de falar para você, também tem um Correio Público. O United States Postal Service, Correio Postal dos Estados Unidos, Serviço Postal dos Estados Unidos. Esta é uma empresa pública lá nos Estados Unidos. E lá tem concorrência, livre mercado, assim como no Brasil, do mesmo jeito. Vamos falar agora um pouco a respeito do que o governo Bolsonaro fez para acabar com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O tio do Gil Diniz, deputado estadual que está aqui na minha frente, o Carteiro Reaça, vamos privatizar os Correios, Carteiro. Então ele prometeu na cara do carteiro. Ele olha para o carteiro e fala assim, carteiro, eu vou privatizar os Correios. E espera os aplausos. E o próprio carteiro aplaudindo. Como você explica isso? E aí não só prometeu, o Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados, levou o projeto em mãos da privatização dos Correios e entregou para Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados. Aqui está o momento em que Bolsonaro entrega o projeto a Arthur Lira. Tá, tudo lindo, é. Logo passo por executivo e depois tudo for parlamento. Então, vai aqui pesquisar, esse correio. Bem, gosto de olá pessoal. Você não consegue ouvir, porém, você tem aqui a reportagem embaixo ali, Jair Bolsonaro entrega projeto para privatizar os Correios. Sabe o que aconteceu? Na Câmara dos Deputados foi votado em regime de urgência. Era urgente votar a privatização dos Correios. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Manuela Castro tem as informações. O texto aprovado no plenário da Câmara inclui uma série de garantias para funcionários e clientes dos Correios. Garante, por exemplo, estabilidade de 18 meses para os funcionários após a desestatização dos Correios. Inclui também um plano de demissão voluntária, com indenização de 12 meses de remuneração e também o plano de saúde por mais 12 meses depois. Então é isso. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, dando aos funcionários dos Correios uma estabilidade de 18 meses, 1 ano e meio. Ou seja, 2023, 2024, em junho, os funcionários dos Correios já poderiam estar sendo demitidos em massa, porque a estabilidade era garantida por 18 meses, ou seja, desemprego em massa nos Correios. Quais são os argumentos da extrema-direita para privatizar os Correios? O primeiro deles é, dá prejuízo, os Correios estão dando prejuízo, por isso tem que privatizar. Ou o serviço não é tão eficiente, é um dos mais eficientes do mundo, os Correios do Brasil. Eu vou trazer para você o modelo perfeito que os estados, eu ia dizer estadunidenses, mas não estou mentindo, né? Porque os adoradores do Bolsonaro hoje se sentem mais patriotas dos Estados Unidos do que propriamente do Brasil.
eles têm os Estados Unidos como exemplo. E como é que está os Correios dos Estados Unidos? Veja comigo. Fiz uma pequena pesquisa aqui sobre os Estados Unidos e você vai encontrar, olha só, os Correios dos Estados Unidos reportam perdas financeiras há mais de uma década, ou seja, há mais de 10 anos. E o prejuízo tem se aprofundado nos últimos anos. Em 2024, ano passado, o prejuízo líquido anual total foi de 9,5 bilhões de dólares. 9,5 bilhões de dólares foi o prejuízo dos Correios nos Estados Unidos. Principais causas: declínio do volume de correspondências, igualzinho no Brasil. Igualzinho, o monopólio do Brasil, como lá também, é apenas com correspondência, cartinhas. Custos trabalhistas e benefícios. Lá nos Estados Unidos também tem essa questão de benefícios e trabalhistas. Ajuste de compensação de trabalhadores. Inflação. A alta da inflação dos Estados Unidos tem impactado os custos operacionais, elevando as despesas com combustível, transporte e outros itens essenciais. E a concorrência? Meu querido, a concorrência lá, aqui como cá, também sofre. Concorrência, a disputa por entregas de pacotes com empresas privadas como FedEx e a UPS também afeta a receita. E o que mais? Aqui tem as medidas de recuperação que eles fizeram lá, inclusive cortando o plano de saúde dos funcionários, reduzindo o plano de saúde para reduzir despesas. Tem aqui, o ano 2023, o prejuízo foi de 6,5 bilhões, você consegue ver aqui, 6,5 bilhões. No ano passado, como eu já disse, 9,5 bilhões também. Em 2025, qual é a projeção? A UPS projeta fechar o ano 2025 com um prejuízo líquido total de 6,9 bilhões de dólares. Então, se os Correios dos Estados Unidos dão prejuízo, por que eles não privatizam lá? Pesquise, pequeno gafanhoto. E aqui você pede privatização. Ou não, né? Se você for um cara inteligente, eu acho. Como eu falei para você, os Correios passaram por um momento muito difícil durante o desgoverno de Bolsonaro. Foram perseguidos e ameaçados o tempo todo. Naquela época, tinham muitos apoiadores do Bolsonaro, muitos adoradores. E hoje continua tendo, por incrível que pareça. Hoje a ameaça ela continua. O governo Lula salvou a empresa brasileira de Correios e Telégrafos de uma privatização. No primeiro dia de janeiro de 2023, cumpriu uma promessa feita aos funcionários e tirou a empresa da lista de privatizações que era do governo Bolsonaro. Tirou da lista e fez concurso, autorizou concurso para fortalecer a empresa. Investiu, algo que o governo Bolsonaro fez totalmente ao contrário. Passou os 4 anos sem investir nada nos Correios, absolutamente nada, apenas tirando, desidratando a empresa, sucateando a frota. Para quê? Para vender. Além disso, tirou benefícios de funcionários, como, por exemplo, vale alimentação durante o período de férias e vários outros benefícios do acordo coletivo. Isso é público, isso você consegue ver fazendo uma pequena pesquisa no acordo coletivo dos Correios de 2019 a 2022, anos governados por Bolsonaro. Mas o que acontece hoje? Digamos que o governo da direita volte ao governo. Em qualquer momento, pessoal, esse projeto de lei continua no Senado. O Senado barrou o avanço das privatizações dos Correios. Ficou travado na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, e não foi pautado para a votação. A matéria, que havia sido aprovada pela Câmara, enfrenta dificuldade de articulação no Senado para seguir adiante, com resistência de parlamentares e da sociedade civil. E eu digo graças a Papai do Céu. Otto Alencar, senador, ele era presidente dessa comissão na época, e ele barrou a votação. Ele falou, não vai passar pela minha comissão porque teremos eleição no ano que vem, seria 2022. E se o presidente Lula ganhar, já prometeu que não vai privatizar. Então, os funcionários dos Correios, que hoje têm seu emprego, que hoje recebe o seu salário mensalmente, que ainda tem benefícios que não teriam no governo Bolsonaro, você tem que agradecer muito ao governo
de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ainda assim, hoje, tem pessoas lá, funcionários, eu sei porque eu tenho um conhecimento de muitos funcionários lá, muitos funcionários ainda apoiam o Bolsonaro, mesmo perdendo o emprego, mesmo ficando desempregados, deixando a família em situação difícil. Eles, conversando comigo, dizem o seguinte: eu acredito que eu vou conseguir outro emprego, porque Deus vai dar para eles um outro emprego. Só que eles não entendem, na minha opinião, que Deus já deu o emprego para eles. E eles estão abrindo mão, jogando fora, em nome de quê exatamente? Fica com você o questionamento. Eu mostrei para vocês 2 fake news dos adoradores do Bolsonaro. Os Correios no Brasil hoje são praticamente iguais aos Correios dos Estados Unidos. O sistema postal aqui é praticamente igual. Lá tem dado prejuízos muito maiores, em bilhões de dólares. O Brasil, o governo Lula tem trabalhado para salvar a empresa dos Correios desde o dia 1º de janeiro de 2023 até hoje. Os Correios estão passando agora, é público, você pode fazer uma pesquisa. O novo presidente dos Correios está trabalhando em um projeto, em um plano de recuperação da empresa. Isso conta muito com a participação também do governo. E por que isso, pessoal? Porque os Correios é uma empresa estratégica. É uma empresa que vai a todos os municípios do Brasil. Os Correios hoje, eles podem servir e servem à sociedade, não apenas nas questões sociais, mas em qualquer caso que haja necessidade. Os Correios são a empresa, é a empresa que leva as provas do Enem, por exemplo, que vai acontecer nos próximos domingos. E também que leva ajuda humanitária em casos de catástrofes para o Brasil inteiro. Então, o Brasil pode contar com os Correios enquanto empresa pública. Muitas pessoas que postam encomendas em empresas privadas, essas encomendas chegam ao seu destino através do correio público, porque a empresa não vai até aquele município e ela reposta na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E assim, chega ao destino. Não porque a empresa privada levou, mas que contou com a ajuda e a entrega dos Correios brasileiros. Sei que o vídeo ficou grande, ficou longo, mas era normal. Vou tentar resumir para você refletir. Pesquise antes de emitir opiniões a respeito dos Correios. Faça suas reclamações que são necessárias e importantes para melhorar sempre o atendimento dos Correios de qualquer outra empresa, pública ou privada. Mas antes de pedir privatização de uma empresa pública, observe o aumento das tarifas e a precariedade dos serviços quando a empresa privada assume. Os Correios é uma empresa de mais de 350 anos no Brasil. Os Correios foi o precursor do plano de assistência social, o INSS. Então, os Correios têm muito com a história do Brasil. Que continue firme, continue público e evoluindo e se reinventando, porque afinal de contas, hoje não temos mais cartinhas, temos mensagens de WhatsApp. Correios precisa sim se reinventar para continuar progredindo e ajudando a milhares e milhões de brasileiros por todo o país. Fico por aqui desejando a você que tenha paz para resolver suas questões, que você possa sempre refletir antes de cair em nenhuma fake news. É muito raso, é muito fácil você acreditar numa primeira imagem que você encontra. Pesquise, observe, reflita, pergunte. Por que os Correios antes dava lucro e agora dá prejuízo? Faça uma pesquisa. Observe que durante a pandemia o comércio eletrônico aumentou 10 vezes ou mais que isso, porque as pessoas não podiam sair de casa para comprar e faziam pedidos pela internet. Daí o montante de bilhões e bilhões de reais arrecadados por todas as empresas de logísticas no Brasil e também no mundo. Pessoal, fico por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se você é uma pessoa progressista, se você combate as fake news da extrema-direita, se você quer ajudar o campo progressista, se inscreva no canal, deixe seu like que é importante e também o seu comentário. Fale para mim sobre as empresas de Correios no Brasil e se você entendeu que aqui nós não temos monopólio, nós temos uma concorrência com várias empresas. Mercado Livre é uma dessas empresas. Amazon, DHL, FedEx, várias outras empresas. Tem alguma empresa que eu não citei aqui no vídeo?
Fala aqui para mim nos comentários. A gente se encontra no próximo vídeo e vamos trazer aqui, mudando um pouco de assunto, falamos muito sobre economia e agora iremos falar sobre a condenação de Bolsonaro. O seu recurso foi negado por unanimidade e ele poderá ser preso a qualquer momento. Inclusive, deverá ir para a Papuda. Vamos falar sobre um grande resumo sobre o que se espera da prisão de Bolsonaro, os seus pedidos e tudo mais. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fica na paz.